No Brasil, para cada 10 pessoas, 2 a 3 sofrem de prisão de ventre. Com certa frequência, ouvimos que o normal é evacuar todos os dias, porém isso não é verdade. É considerado normal uma pessoa evacuar 3 vezes ao dia ou até 3 vezes por semana. Constipação intestinal é quando a pessoa evacua 1 ou 2 vezes por semana ou menos do que isso, ou quando as fezes são endurecidas, ressecadas de pequeno volume, com evacuações dolorosas que exigem esforço. Comumente está associada à dor e à distensão abdominais, gases e fadiga. No vídeo de hoje, conheça alguns mitos e fatos sobre o intestino preso. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Não há nenhuma comprovação científica de que a prisão de ventre acarrete a produção de toxinas ou substâncias cancerígenas em decorrência do acúmulo de fezes. Portanto, pessoas constipadas não possuem risco aumentado de sofrer perfuração intestinal ou desenvolver câncer de intestino grosso. Algumas condições médicas aumentam o risco de desenvolver constipação intestinal, como por exemplo, pacientes com sequelas neurológicas de acidente vascular cerebral, pessoas com diabetes, hipotireoidismo ou câncer intestinal, portadores de doença de Parkinson ou esclerose múltipla e pessoas com baixos níveis sanguíneos de magnésio, que podem ocorrer, por exemplo, com o uso prolongado de omeprazol. Conheça algumas causas de constipação intestinal. Causa número 1. Viagens. Viajar é motivo de alegria e satisfação para a grande maioria das pessoas. Entretanto, muitas pessoas deixam de evacuar quando estão viajando. Isso ocorre porque saímos de nossa rotina diária, acordamos e dormimos mais tarde, fazemos refeições em horários diferentes do habitual, sofremos os efeitos do fuso horário e passamos longos períodos sentados no carro, ônibus ou avião. O desajuste do relógio biológico resulta em prisão de ventre. Quando a pessoa retorna de viagem, o hábito intestinal volta ao normal, à medida que são retomadas as atividades cotidianas nos horários habituais. Causa número 2. Segurar a vontade de evacuar. Se você costuma segurar a vontade de ir ao banheiro, saiba que esse hábito determina ou piora a prisão de ventre. O reflexo da defecação é deflagrado quando as fezes dilatam a parede do reto. A partir daí, há duas possibilidades: eliminar as fezes ou impedi-las de progredir. Segurando o desejo de ir ao banheiro, o reflexo da defecação é inibido e depois de um certo tempo cessa a vontade de evacuar. Se você contém a evacuação repetidamente, começa a haver uma diminuição progressiva da sensibilidade das paredes do reto à distensão causada pelo bolo fecal, e a pessoa passa a não mais sentir vontade de evacuar. Causa número 3. Medicamentos. A prisão de ventre é um dos efeitos colaterais mais frequentes dos fármacos. Caso tenha notado o nexo causal entre o início de determinado medicamento e a prisão de ventre, relate ao seu médico para que ele avalie se sua suspeita procede e se há necessidade de troca do medicamento. Causa número 4. Sedentarismo. Embora uma grande parcela da população refira melhora do hábito intestinal com a atividade física regular, muitas pessoas ainda se queixam de intestino preso mesmo praticando exercícios regulares. A Organização Mundial da Saúde recomenda no mínimo 150 minutos por semana de exercícios físicos de moderada intensidade. Você pode distribuir esse tempo em 30 minutos de segunda a sexta-feira ou 40 minutos 4 vezes por semana, aumentando gradativamente o tempo e a intensidade dos treinos. Caso não possa reservar um tempo maior para se exercitar, caminhadas curtas de 10 a 15 minutos, várias vezes ao dia, promoverão benefícios à sua saúde física e mental. Comumente, pessoas idosas, sedentárias, que não se alimentam corretamente e fazem uso crônico de vários medicamentos, são mais propensas a alterações do hábito intestinal. Portanto, a prisão de ventre não é causada pelo envelhecimento propriamente dito, mas é o resultado de vários fatores combinados. Causa número 5. Ciclo menstrual. Segundo pesquisas, cerca de 15% das mulheres ficam constipadas no período pré-menstrual e cerca de 10% têm prisão de ventre durante o período menstrual. O motivo ainda não está claramente estabelecido. Estudos indicam que, durante o ciclo menstrual, as oscilações hormonais parecem não ser o fator responsável pela constipação intestinal. Por outro lado, durante a gravidez, os hormônios podem retardar o trânsito intestinal dos alimentos, levando à prisão de ventre. Causa número 6. Defecação dissinérgica. Algumas condições neurológicas fazem com que a pessoa desenvolva prisão de ventre por conta de uma descoordenação dos músculos ao redor do reto, que se contraem ao invés de relaxarem durante a evacuação, impedindo a passagem das fezes. Esses pacientes podem se beneficiar com sessões de fisioterapia ou terapia ocupacional. Biofeedback é um conjunto de técnicas em que o paciente é retreinado a contrair e relaxar os músculos de forma coordenada, possibilitando a eliminação das fezes. Causa número 7. Humor. Estresse e transtornos de humor como depressão podem desencadear ou piorar a constipação. Reserve ao menos 20 minutos do seu dia para cuidar da saúde mental. Se possível, faça sessões de yoga, massagem shiatsu, meditação ou relaxamento.
Dedique-se a um hobby, atividades recreativas e esportivas. Se estiver passando por momentos de estresse, procure apoio psicoterápico e a avaliação de um médico especialista em saúde mental. Havendo indicação de medicações antidepressivas e sedativos para melhorar o padrão de sono, o psiquiatra estará apto a prescrever e ajustar as doses de acordo com suas necessidades. Causa número 8. Hábitos alimentares. Um dos conselhos mais rotineiros para quem sofre de prisão de ventre é o de seguir uma dieta rica em fibras. Entretanto, estudos não encontraram diferenças na ingestão de fibras quando compararam um grupo de pessoas com hábito intestinal normal e outro grupo de pessoas com prisão de ventre. Isso indica que as causas do intestino preso vão além de uma dieta rica ou pobre em fibras. Controvérsias à parte, consumir fibras presentes em grãos integrais, verduras, legumes, frutas e nozes contribui para aumentar o volume do bolo fecal. Entretanto, se a prisão de ventre for resultante de uma redução da motilidade intestinal, condição conhecida como constipação de trânsito lento, o consumo aumentado de fibras retarda ainda mais a passagem das fezes pelo intestino, agravando a prisão de ventre. Alimentos integrais como pães e cereais são fontes de fibras insolúveis. As fibras solúveis retêm água e estão presentes no feijão, ervilha e aveia. Sementes de linhaça são ricas em fibras solúveis e insolúveis e contêm ácido alfa-linolênico, com propriedades anti-inflamatórias que reduzem o risco de doenças inflamatórias intestinais e cardiovasculares. No café da manhã, adicione sementes moídas de linhaça ao iogurte. Nutricionistas também recomendam suco de ameixa, rica em fibras insolúveis, e sorbitol, que é um laxante natural. Peras, uvas e maçãs com casca também podem ser úteis. Causa número 9. Hidratação. Consumir grandes quantidades de água não garante melhora do hábito intestinal, a não ser que você seja desidratado. O café pode estimular a contração dos músculos do aparelho digestivo, porém o consumo excessivo de café e bebidas alcoólicas causa desidratação, retira líquido das fezes e predispõe à constipação. Urina amarela escura geralmente é sinal de desidratação. Nesse caso, também surgem sintomas como tonturas, náuseas, dor de cabeça e fadiga. Urina incolor pode significar ingestão excessiva de água. O ideal é que a urina saia amarela clara. Dessa forma, o volume de água ingerido vai depender do seu peso corporal, do seu perfil de atividade física diária e da temperatura ambiente. Você já ouviu falar em probióticos? Probióticos são micro-organismos presentes em alimentos como iogurte, kefir ou kombucha, que promovem melhora do processo digestivo e das funções imunológicas. Os probióticos também aceleram o trânsito intestinal dos alimentos, podendo melhorar a consistência das fezes e aumentar a frequência das evacuações. Se você tem intestino preso, vale a pena introduzir esses itens alimentares na sua dieta. E quanto às lavagens intestinais, elas ajudam ou prejudicam o paciente? Ocasionalmente, o médico pode prescrever uma lavagem intestinal, também conhecida como enema, para casos graves de prisão de ventre. Porém, a realização repetida desse procedimento pode agravar ainda mais o problema. As lavagens intestinais não curam a constipação, apenas produzem alívio de curto prazo. Realizadas de forma frequente, elas podem prejudicar as bactérias que colonizam o intestino, o que pode aumentar o risco de infecções gastrointestinais por bactérias patogênicas. E quanto aos laxantes? Bom, respeitando as dosagens recomendadas pelo fabricante e tomados de forma racional, os laxantes não induzem dependência física nem o desenvolvimento de tolerância, ou seja, não há o risco de que o corpo se adapte ao efeito do laxante e não mais responda ao medicamento. Entretanto, o uso prolongado de altas doses de laxantes estimulantes pode danificar os nervos e músculos do intestino grosso, prejudicando o tônus muscular e levando à perda da capacidade do intestino de impulsionar o bolo fecal. O óleo mineral, utilizado por tempo prolongado, pode prejudicar a absorção de vitaminas lipossolúveis. Se você está eliminando fezes com sangue, é importante estar ciente de alguns fatos. A presença de sangue pode ser decorrente de um trauma, como fissura, sofrido pela mucosa do ânus ou do reto durante a evacuação de um conteúdo fecal ressecado e endurecido. Outra causa comum de sangramento durante as evacuações são as hemorroidas. Fezes enegrecidas com ou sem coágulos podem indicar um sangramento no ponto mais alto do trato digestivo, como úlcera no estômago. É importante salientar que a prisão de ventre não aumenta o risco de desenvolver câncer de intestino. Entretanto, o câncer de intestino grosso, no estágio avançado, pode comprometer a passagem do bolo fecal através do segmento intestinal comprometido pelo tumor, desencadeando prisão de ventre. Independentemente das controvérsias e polêmicas sobre a prisão de ventre, existem algumas recomendações universais. Um hábito que provavelmente beneficia a todos é reservar um horário regular durante o dia para evacuar e responder prontamente ao reflexo da defecação. Se for no horário fora do expediente de trabalho, melhor. O que pode ser útil para meu hábito intestinal pode não surtir nenhum efeito sobre você e vice-versa. Portanto, observe, analise, teste e determine o que melhora ou piora o seu hábito intestinal e inclua ou exclua esses itens da sua rotina diária. Para finalizar, é importante alertar que a prisão de ventre pode ser um sinal de algo mais sério.
Dessa forma, preste muita atenção nas seguintes situações. Você costumava evacuar regularmente e passou a apresentar prisão de ventre sem nenhuma causa óbvia? A prisão de ventre dura mais do que 2 semanas? Você vem apresentando constipação e perdeu peso sem motivo aparente? Você notou a presença de sangue nas fezes? Vem sentindo dores abdominais de início repentino, com dificuldade para evacuar e eliminar gases? Está evacuando fezes finas como lápis? Então, mantenha calma e evite a automedicação. Procure o serviço de saúde para que seu médico solicite os exames mais apropriados e indique o tratamento mais pertinente para a causa do seu problema. E o vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários e sugira novos sintomas ou temas de seu interesse para abordarmos aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo.